A paz do Senhor, amados irmãos. Nesse primeiro semestre de 2020, aqui na Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, nós estaremos estudando a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E por isso, a Escola Bíblica Maranata oferece a você esse subsídio teológico para o crescimento da sua vida espiritual. Acompanhe conosco juntamente com o professor Leonardo Nogueira. Nessa oitava aula estudaremos sobre o amor fraternal. Eu convido você para lermos juntos o nosso texto base na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 9 e 10, que dizem: Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, que ainda nisto aumenteis cada vez mais. Na aula passada, baseada nos versículos precedentes daqueles que nós lemos em nosso texto base, o apóstolo Paulo vai falar sobre a necessidade de honrar e de valorizar o próximo para que ele fosse honrado, para que ele não fosse prejudicado. E nós temos que entender que a honra mútua, ela é fruto do amor mútuo. Ela só vai existir quando houver amor. E assim o apóstolo Paulo vai instruir os irmãos acerca do amor fraternal, essa realidade tão necessária para a igreja, para que o povo de Deus pudesse viver em harmonia e em paz. E também devemos lembrar que a palavra do Senhor vai nos dizer que quem ama cumpre a lei. Portanto, todos os mandamentos e as orientações que o apóstolo havia passado anteriormente e que ele também passará no futuro, essas orientações poderiam ser facilmente cumpridas uma vez que o amor estivesse presente. Por isso, nessa aula, falaremos sobre esse tão belo tema, o amor fraternal. O primeiro ponto da nossa lição nos diz que Deus nos dá amor, baseado no versículo 9. É muito comum nós ouvirmos as pessoas falando que o amor é um dom. E se nós formos pensar sobre isso, nós deveríamos aceitar então que o amor ele é algo que Deus dá a alguns e não dá a outros, visto que é um dom, e um dom não é distribuído igualmente a todos, mas sim soberanamente pela vontade de Deus, de acordo com a necessidade da igreja. Mas a palavra do Senhor Jesus nunca nos apresentou o amor como um dom, no sentido de um dom espiritual, de um dom ministerial ou de um dom de serviço. Na verdade, nessas classes que nós encontramos na Escritura, nós nunca encontramos o amor. Ao contrário disso, o amor ele é duas coisas que não são um dom. O amor, primeiro, é um mandamento. E se o amor é um mandamento, é porque amar não é fácil. Se o amor fosse fácil, ele não seria ordenado. Ele não seria um mandamento para nós. Quando a palavra do Senhor diz amais a Deus sobre todas as coisas, mandando-nos amar ao Senhor sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, quando nos diz para amar o próximo como a nós mesmos e mais ainda, amar o próximo como Cristo nos amou, quando o apóstolo Paulo orienta para que os maridos amem suas esposas como Cristo amou a igreja, nós observamos que se o amor fosse algo realmente fácil, o amor jamais seria um mandamento. Amar é um mandamento porque amar é difícil. E é justamente por isso que o apóstolo Paulo vai instruir os irmãos sobre o amor fraternal. E nesse primeiro ponto ele vai destacar justamente essa realidade de que Deus é quem nos dá o amor. E uma outra coisa que o amor é um fruto do Espírito Santo. A partir do momento em que o Espírito entra dentro do crente, ele começa a produzir o amor de Deus dentro dessa pessoa. É por isso que o próprio apóstolo Paulo também vai dizer que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus é uma dádiva para nós, não no sentido de um dom que nós recebemos ou não, que nós podemos ou não ter. O amor não é assim. O amor é um fruto do Espírito dentro de nós. É uma virtude que o Espírito coloca em nós. É uma virtude que o Espírito vai gerando em nós. E além de tudo, o amor é um mandamento. Porque amar não é fácil. É muito difícil nós amarmos as pessoas, especialmente aqueles que não têm nada para nos oferecer em troca. É por isso que o apóstolo Paulo vai falar, a Escritura vai mostrar como um todo, que amar aqueles que nos fazem o bem, fazer o bem a quem nos faz bem, não é nada difícil.
Isso os gentios fazem, Jesus ensinou isso. E isso os homens que não temem a Deus fazem. Mas Jesus ensinou que o verdadeiro amor, ele consiste em amar aquele que não nos traz benefício. Muito pelo contrário, aquele que nos traz desprazeres, aquele que nos traz dores, os nossos inimigos, amar aqueles que nos odeiam, amar aqueles que nos caluniam, aqueles que nos difamam, aqueles que nos fazem mal. E é aí que consiste o verdadeiro amor, o amor que Deus somente pode nos dar. E nesse ponto especificamente, Paulo ele vai falar de um amor que é um amor diferente, é o amor fraternal. O amor fraternal vem do grego Filadélfias, que significa um amor como um amor de irmão, um amor pelo próximo. É um amor que não é um amor erótico, um amor sexual, como entre cônjuge, não é esse tipo de amor. Não é o amor de Deus, um amor que é soberano, que é incondicional, mas é um amor que, inclusive, ele está baseado em reciprocidade. É um erro pensar também que o amor é algo que não precisa de nada em troca. É claro que se nós esperarmos sempre algo em troca, isso não nos deixará amar. Isso nos impedirá de amar verdadeiramente, porque o amor ele tem certamente uma parcela de desinteresse pessoal e desinteresse naquilo que eu posso receber. No entanto, o amor fraternal, ele é um amor recíproco também. É um amor que ele espera ser amado novamente. É um amor que, à medida que eu tenho resposta a esse amor, eu também passo a amar cada vez mais, porque este é um amor da comunhão. Este é o amor que eu nutro pelos meus irmãos. Este é o amor que eu tenho para com o próximo. Não é um amor próprio, não é o meu amor a Deus, não é o amor aos filhos, não é o amor ao cônjuge, mas é o amor que eu tenho pelo próximo. Esse é o amor fraternal. E uma característica muito importante desse amor é o altruísmo, e é a diferença do egoísmo. Altruísmo é aquela virtude de buscar o interesse do outro, é o se importar pelo outro, é o desejar bem do outro, a despeito até mesmo dos próprios interesses. O contrário é o egoísmo, em que eu só penso em mim, só quero saber dos meus prazeres, das minhas vontades, das minhas necessidades e nada mais importa. O amor altruísta, o amor fraternal é o amor que Deus deseja colocar em nosso coração. Se nós pensarmos em um corpo sem amor, ou seja, um corpo sem união, um corpo sem unidade, um corpo em que não há comunhão, esse é um corpo destruído. Esse é um corpo que luta contra si mesmo. Existem determinadas doenças que são chamadas de doenças autoimunes. São doenças em que o próprio sistema imunológico do corpo, como se ele se levantasse contra o próprio organismo. O sistema imunológico entende o próprio corpo como um agente mau, como um agente contrário à natureza, e assim começam a surgir sérias inflamações, sérios problemas muito gravíssimos e que muitos chegam a gerar morte, porque o corpo entende o próprio corpo como um inimigo. Já pensou o corpo de Cristo dessa forma? Um corpo desunido, um corpo em que cada membro pensa o seu próximo como inimigo? Esse não é o projeto de Deus para a sua igreja e para o seu povo. Deus deseja que o seu povo pratique e viva o amor fraternal, o amor altruísta e o amor que procede de Deus. Lembre-se que esse amor é Deus que coloca em nosso coração. É Deus que nos dá esse amor. É Deus que nos faz amar até mesmo os nossos inimigos. E se nós queremos crescer espiritualmente, nós temos que buscar sim o amor de Deus em nossas vidas. No segundo ponto, vamos fazer uma reflexão sobre os tipos de amor. Como eu disse anteriormente, existem vários tipos de amor. Um que nós falamos é justamente o amor fraternal, mas existem outros tipos ainda. Existe o amor de Deus pelo seu povo, pela sua igreja, e esse é chamado de amor ágape. Esse é um amor incondicional, é um amor soberano, é um amor ilimitado, e este é, na verdade, a fonte de todo o amor. Como a própria palavra diz, Deus é amor. O amor não é um Deus, mas Deus sim é amor. É interessante porque na mitologia grega e greco-romana existia o Deus do amor. Esse Deus era o Eros, também conhecido como Cupido na mitologia romana. Esse era chamado de Deus do amor. Mas Deus é amor, mas o amor não é um Deus. Para eles, o amor era representado por uma divindade e havia o Deus do amor. Nós não temos o Deus do amor, nós temos um Deus que é amor. Nós temos um Deus que é amor, bem como é justiça, é paz, é longânimo, é misericordioso, é complacente, é benigno, é bondoso.
Nós temos esse Deus que é amor. E nós temos o amor de Deus para conosco, que é um amor sem igual, é um amor que não se pode medir, é um amor incomensurável. E é interessante, eu acho bonito um hino da harpa cristã que diz que o amor de Deus ele enche toda a terra e ainda atinge a mim. Esse é o amor de Deus. Nós temos também que a Bíblia nos mostra e toda a história também nos mostra essas diferenciações, temos o amor próprio. O amor próprio é o amor que eu sinto por mim mesmo, é um amor egoísta. E aqui nós temos que ter um certo ponto de equilíbrio, porque o amor próprio ele não é errado necessariamente. Inclusive, um dos mandamentos da palavra do Senhor, que é um mandamento inclusive do Antigo Testamento e que ele sofre uma releitura no Novo Testamento, é o seguinte: que nós devemos amar o próximo como amamos a nós mesmos. Pense bem, se eu preciso amar o próximo como eu amo a mim mesmo, significa que eu preciso primeiro me amar. Significa que eu preciso primeiro ter amor por mim mesmo. Quando, por exemplo, Paulo fala sobre o casamento, ele diz que o marido deve amar a sua esposa como seu próprio corpo, tendo cuidado por ela como se estivesse cuidando do próprio corpo. Isso significa que o amor próprio ele é necessário, mas o grande problema não é o amor próprio, mas é um amor próprio desmedido, o que é chamado de narcisismo. O narcisismo é um amor próprio fora dos limites, é um amor próprio em que não existe nada mais importante do que eu mesmo, e eu me amo acima de tudo e acima de qualquer coisa. Busco sempre apenas as minhas vontades, apenas os meus prazeres, apenas as minhas ambições. Isso é um amor próprio desmedido. Lembre-se, o amor próprio ele é necessário, ele é real, ele não é errado, mas o amor próprio desmedido, o amor próprio de uma maneira exacerbada, esse é um grande problema para a humanidade. Muitos homens amaram-se mais do que a qualquer outra coisa e até mesmo mais do que a Deus. Esses são os homens maus, homens malignos, que a Bíblia também chama de sensuais, ou seja, eles são atraídos por eles mesmos, eles são inflamados na própria sensualidade, porque amam-se acima da medida. E nós, portanto, precisamos ter esse equilíbrio entre o amor próprio, um amor próprio saudável, um amor próprio equilibrado e um amor próprio desmedido, um amor próprio exagerado. Devemos tomar cuidado com isso. O terceiro amor é o amor pelo próximo, e esse é o que nós havíamos falado há pouco. É o amor altruísta, é o amor que eu busco o interesse do outro. E esse outro pode ser meu amigo, pode ser meu inimigo, pode ser cônjuge, pode ser filho, pode ser qualquer pessoa. O próximo é aquele que não sou eu, é aquele que está fora de mim, e eu devo amá-lo com todas as minhas forças. Eu acho muito bonito aquilo que Jesus disse, em que ele vai dizer: um novo mandamento vos dou. Aquele novo mandamento, na verdade, ele era muito antigo, né? Ele é um mandamento que está escrito em Levítico, que devemos amar o próximo. Só que Jesus faz uma releitura da gravidade, e não apenas disso, mas da profundidade desse novo mandamento, que na verdade não era novo. O mandamento era o mesmo, mas as exigências e os padrões para esse mandamento é que eram novos de fato. E o novo padrão era Cristo. Quando no Antigo Testamento a ordem era amar o próximo como amo a mim mesmo, Jesus agora veio dizendo: ame o próximo como eu vos amei. Ame o próximo não como você se ama, mas como eu vos amei. Esse é o novo sentido, essa é a nova profundidade desse mandamento, desse antigo mandamento, mas que agora possui um significado muito mais elevado. E esse é o amor próximo que devemos nutrir uns pelos outros, um amor de Deus em nós pelo próximo. E aqui vale uma grande reflexão. Será que o amor pode ser pecado? Será que o amor justifica todas as atitudes humanas? Será que o amor é a resolução para tudo? Lembre-se que o amor em si mesmo, ele não é nada demais. Talvez isso pode até te chocar, mas o amor em si mesmo, ele não é nenhuma virtude. Porque o amor ele depende daquilo que é o objeto do amor. Vou dar alguns exemplos. A Bíblia fala sobre o amor ao dinheiro e a Bíblia fala que isso é a raiz de todos os males. O amor, ele pode ser bom ou pode não ser, depende daquilo que eu amo. Se eu amo o dinheiro, se eu amo a mentira, se eu amo o crime, se eu amo coisas erradas, se eu amo o pecado, esse amor é maligno. E na melhor das hipóteses, é a coisa mais abominável que existe. Agora, se eu amo a Deus, se eu amo a verdade, se eu amo o bem, se eu amo a caridade, se eu amo a Deus sobre todas as coisas, esse amor é bom.
lembre-se que o amor pode sim ser pecado. O amor não justifica tudo. Tem pessoas que pensam que basta amar para que um ato seja tido como legítimo, e isso é mentira. O amor, ele não justifica todas as coisas. O amor de Deus, sim, é o amor que deve existir em nosso coração. Amor pelas coisas boas, amor pelas virtudes de Deus. Agora, existem determinados amores por aí que são altamente perniciosos, que são altamente perigosos. É o amor ao dinheiro, amor ao pecado, amor à mentira e a tantas coisas ruins. Esse é um amor mau. Esse é um amor que nós não devemos praticar. A essas coisas devemos odiar, devemos aborrecer, devemos rejeitar, para que assim possamos amar a Deus de todo o nosso coração. No terceiro e último ponto da nossa lição, descobrimos que devemos crescer em amor. Amar é bom, mas amar mais é melhor ainda. E isso porque o amor, ele deve ser praticado a ponto de aumentar cada vez mais. Um amor estagnado, um amor parado, é um amor inútil. É um amor que não produzirá frutos, é um amor que não produzirá efeitos. Mas o amor que cresce, esse sim é um amor vivo e é um amor capaz de produzir resultados e resultados visíveis, resultados práticos, resultados maravilhosos. Essa é uma virtude fundamental do cristão. O amor é uma virtude que deve existir em cada cristão. É uma coisa que não pode estar fora de nós. É uma coisa da qual nós não podemos nos esquecer e não podemos rejeitá-la. O amor, sim, é uma virtude de Deus para as nossas vidas e nós devemos sempre buscar que ele aumente cada vez mais. Mas pensando sobre isso, como o amor pode aumentar em nossa vida? Como podemos crescer em amor? Qual é a receita para isso? Qual é o método para que o amor aumente em nossa vida? A única maneira do amor crescer de fato é ele sendo colocado em prática. A igreja de Tessalônica possuía problemas mútuos e esses problemas só seriam resolvidos com amor. Portanto, o problema, a necessidade do amor é que faz com que o amor cresça. Quanto mais eu preciso utilizar o amor, quanto mais eu preciso praticá-lo, quanto mais eu preciso pensar sobre ele e desejar, mais eu cresço em amor. Quando as dificuldades aparecem, o amor é praticado e assim ele acaba crescendo. Quando eu tenho problema com um irmão da igreja, eu preciso amá-lo. Eu tenho um problema e a solução não é rejeitá-lo, não é falar mal dele, não é desprezá-lo, não é ter raiva dele, mas é desejar amá-lo. Quando eu tenho problema com alguém, a solução é tentar amar esta pessoa e colocando o amor em prática, eu crescerei em amor. Porque se eu consigo superar um degrau de 50 centímetros, eu tenho altitude suficiente para superar um degrau de 70 centímetros. E quanto mais eu subo, mais eu estou alto. Quanto mais eu pratico, mais eu cresço. Quanto mais eu amo, mais eu amo. Parece redundância, mas não é. Isso significa literalmente que quanto mais eu pratico o amor de Deus em minha vida, para com os próximos, para com os meus irmãos, mais eu cresço em amor. E a palavra do Senhor nos orienta que devemos crescer em amor. E é somente possível crescer em amor quando colocamos em prática. E essa prática ela vem quando as necessidades surgem. Se você quer crescer em amor, lembre-se que seu amor será posto à prova. Se você quer crescer em amor, lembre-se que seu amor será experimentado por Deus. Que amor é esse que não pode ser provado, que não pode ser observado, que não pode ser experimentado? O verdadeiro amor que Deus deseja nos dar e o crescimento nessa virtude tão sublime que Deus deseja dar ao seu povo, ele será possível por meio das provações. Quando você for tentado a odiar alguém, é aí que o amor deve crescer. Quando você for tentado a falar mal de alguém, é aí que o seu amor deve crescer por essa pessoa. Quando você for tentado a desprezar alguém, é aí que o seu amor deve crescer, porque o amor ele cresce à medida que praticamos. E nós devemos lembrar de uma coisa muito, mas muito importante mesmo, que o apóstolo João vai escrever em sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 18. O amor não pode ser somente de palavras, mas ele deve ser em obras e em verdade. Isso significa que o amor, ele acima de tudo é prático. Não existe isso de dizer que ama, mas com as atitudes fazer totalmente diferente daquilo que se diz. O amor, ele é acima de tudo prático. O amor não é simplesmente uma virtude teórica. O amor é uma questão de vida. O amor é uma questão de prática. O amor, ele é demonstrado em obras e em verdade.
Portanto, se você quer crescer em amor, e lembre-se que este é um mandamento de Deus para a sua vida, para a minha vida, devemos buscar o crescimento em amor nessa tão sublime virtude cristã, devemos praticá-lo. E ele será praticado à medida que ele for posto à prova. E lembre-se que as provas estão ao nosso redor. Como eu já disse, quando somos tentados a odiar, quando somos tentados a difamar, quando somos tentados a desprezar ou a não gostar de alguém, é aí que o amor deve ser praticado. É aí que o amor entra, fazendo de nós verdadeiros cristãos, nos quais reside o amor de Deus. Podemos concluir a nossa aula de hoje com o famoso texto de Paulo aos Coríntios, em sua primeira carta, no 13º capítulo. Eu gostaria de ler com você para nós concluirmos esta aula sobre o amor fraternal. Nos diz assim a palavra de Deus: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de tal maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é uma grande virtude e nós devemos buscar da parte de Deus. Pois lembre-se, só Deus pode colocar em nosso coração o verdadeiro amor. Deus abençoe por nos ter acompanhado em mais essa aula e queremos convidar você para a nossa aula presencial aqui na nossa sede, Rua General Djalma da Rocha Lima, número 70, ao lado do terminal de ônibus do Boqueirão. Todos os domingos a partir das 8h30 da manhã você é o nosso convidado mais que especial. Queremos deixar também um convite para você assistir o nosso próximo vídeo. Aproveite, se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, comente e compartilhe esse vídeo com mais pessoas.